Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 43, Sagrado Cálice. O incessante labor, tendo como objetivo a implantação dos adventos crísticos na consciência do espírito terreno, faz de cada sacerdote, de cada homem que estiver empenhado com a obra de Deus, um elo consciente com as sagradas fileiras. Tal sagrado evento é vistoriado pelo Nazareno Mestre, razão pela qual a sua presença em nossas aspirações causa-nos sublimados impulsos crísticos moldurados com o mais elevado júbilo por estarmos a serviço do Pai. A nova era, a era da luz, exige do representante dos haveres do Cristo postura única, inflexível quanto às exigências dos desprovidos da eterna fé. Que ele seja feito e atrelado à concomitância da interação com a divindade e sua sagrada ordenação, as sagradas fileiras, igualmente comunicante e fixada à eternidade. É ele que tem o amoroso dever de auxiliar na abertura da percepção dos demais tarefeiros. Foi com tal convicção que o mestre dos mestres sorveu o seu cálice, fixando nas filigranas daqueles que posteriormente o representariam, que a carnadura pode ser imolada, mas o espírito é eterno. E assim falou: exemplo vos dei para que façais o que eu fiz. Logicamente que as sagradas fileiras contam com os fortes, posto que superiores e destinados a congregar consciências para romper os elos da ignorância e promover a tomada ou retomada do homem ao seu cerne divino. Não se concebe mais um arauto dos ditames crísticos, sacerdote da era do espírito, porta-voz para os planos e adventos cósmicos voltados para a Terra, vacilando quanto à sua predestinação. É solene relembrar que na criação tudo é por mérito. Consequentemente, ele tem incrustados em seu âmago os portentosos eventos espirituais que fizeram a história da Terra. Assim, não há de se sobrepor a menor dúvida quanto à sua tarefa legitimada pelo Nazareno Mestre. Conceba, assim, que para ser atualmente um detentor, é evidente que já conviveu com esses eventos crísticos antes da era cristã. A equidade do Pai não se faria perfeita se privilegiasse este ou aquele povo, reduto, religião ou as individualidades humanas. Tudo na criação do Pai é por esforço pessoal. Então, aquele que é meritório detentor terreno dos adventos do Cristo Pai não foge à mesma lei. É, portanto, inconteste, posto que corolário firmado e confirmado nos milênios de perene configuração. Os detentores terrenos estão sob o patrocínio dele, o Nazareno Mestre. Sendo óbvio que ninguém ama o que não conhece, também ninguém pode representar o desconhecido. Por analogia, o condutor do advento do Cristo, que vai apresentar o convite de Jesus, necessariamente não precisa de orientação direta, identificando a sua participação na sustentação da proposta adventista. Ser-lhe-á suficiente um toque despertador, o qual fica a cargo do Pai, que conhece a todos e sabe onde cada um está encarnado sobre a superfície da terra, em tarefas diversificadas. É da lei que a ovelha identifica a voz do seu pastor. Por ser da lei que somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens, é dever dos mais adiantados ajudar os de menor patrimônio espiritual. Entretanto, isso só é possível ao se atingir a graduação da compreensão para com as fraquezas alheias, a ponto de sorver o fel da ignorância oferecido pelos órfãos da eterna fé no cálice da incompreensão. Por essa razão, quem compreende aplica o método do evoluído, não condenando, não criticando, não julgando seus semelhantes, não reagindo aos impropérios, mas orientando-os, principalmente pelo exemplo. Os verdadeiramente convictos que já experienciaram um pouco mais de Deus superam a agressividade instintiva dos homens espiritualmente inferiores porque compreendem o nível biológico de resquício animal que no agressor prepondera. Os que adotam a ética da não resistência ao maligno, conforme consta do Evangelho, sabem que o lobo um dia atingirá a mansuetude do cordeiro. Os mais graduados podem até dizer: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
O Nazareno Mestre silenciou diante da ferocidade dos humanos guerreiros, involuídos, de nível biológico do instinto animal, de tessitura perispiritual muito densa. Silenciou porque sabia ele que o homem, enquanto estiver no nível biológico da força, da disputa do poder, do domínio, da mentira e da astúcia, utilizará de todos os meios para eliminar quem lhe ameaça a cômoda posição. Em sendo a proposta dos adventos crísticos a recondução do homem a vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus, o espírito só pode ser considerado civilizado quando substituir a ética da luta, da agressividade animal, pela ética da compreensão crística. O silêncio da compreensão ratifica o que consta do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e os pacificadores. A compreensão é virtude dos espíritos superiores. Eles veem e sentem além das aparências. Por isso, diante das situações mais difíceis para os espíritos comuns, encontram saídas, porque, para eles, cada ato humano identifica o seu estágio evolutivo, o seu temperamento, a sua personalidade. Com isso, não rejeitam o cálice da dor, da calúnia, da acusação maledicente. Não é ético exigir de um ser involuído de ideias tacanhas, míope para com os valores transcendentais que vivencia o Evangelho. Nesse estágio, ele é dirigido não pelo proposto na mensagem de Jesus, mas pelos impulsos da ancestralidade animal. Vive da mentira, que para ele é verdade absoluta. Consequentemente, para o seu nível de evolução, não é mentira, uma vez que, diante da lei da evolução, a mentira só é considerada mentira quando se vive abaixo do nível de aquisições adquiridas. Não é considerado mentiroso quem revela exatamente a sua natureza, o seu nível evolutivo, a sua inferioridade moral. O animal não agride por maldade, mas para defender-se, alimentar-se ou preservar a vida. Até certo estágio evolutivo, o homem agride, acusa, julga, critica como forma de defesa, atendendo à sua idiosincrasia, ao seu temperamento, à pouca experiência que tem de Deus. O Nazareno Mestre, por amor à verdade, transformou a cruz da dor, da imoralidade, da difamação em cruz da redenção humana, da exaltação à vida. Sorveu o fel da ingratidão e da ignorância dos terrenos e transformou o vasilhame em sagrado cálice, deixando para a humanidade o exemplo máximo de compreensão para com as fraquezas humanas. Disse ele quando estava no alto da cruz, nos últimos suspiros, segundo as sagradas fileiras: Ó Pai, Deus Elohim, sei que declino no abismo do delírio, fustigado por avassaladoras e humana dor. Dilaceram-me a carne em derradeiro e dorido experimento, para comprovar-me a intrínseca razão que em vós absorvo à semelhança da fé. Agradecidos somos eu, o vosso Cordeiro, os que se acalentam em vosso amor e os que blasfemam por ignorar-vos o eterno recriar. Glória, Senhor, vos damos pelo cálice perene que em vossas mãos depositamos, sorvido em dádivas em favor dos que pleiteiam em vosso reino a magnífica luz. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 1938, Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, reporta-se ao século XIV, quando Jesus, acompanhado por Iléu ou Eliu, anunciou que a sua mensagem será transferida para o Brasil. Escreveu o mentor espiritual. Eliu, perguntou Jesus, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: Para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor.
No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Chegou o momento de o Brasil começar a cumprir a sua predestinação, anunciado por Jesus há 600 anos, conforme consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fazendo parte dessas mudanças, a egrégora de proteção do livro sagrado, a Arca do Desconhecido, e o símbolo do Sagrado Cálice, utilizado por Jesus na última ceia, foram transferidos para Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, sede espiritual do cristianismo renovado. É de bom senso esclarecer que essa transferência vinha sendo trabalhada de forma que, com o término da sagrada missão de Francisco Cândido Xavier e do Papa João Paulo II, a Catedral Espiritual do Cristianismo fosse transferida para o Brasil. Foi assim que, seguindo a orientação de nossos superiores confrades do plano espiritual, em 2003 fincamos estacas na sagrada montanha do Caparaó, Pico da Bandeira, Brasil, onde selamos para a eternidade o compromisso há muito firmado com o Pai Maior. Ao fincarmos um marco sinalizador em Caparaó, ficou patenteada a divina tarefa de transformar o mundo, transformando os homens em dignos e fiéis discípulos do Mestre Jesus, o arauto da divindade na terra. O divino selo aberto na sagrada montanha revestiu todo o solo das terras do cruzeiro com intenso magnetismo, dilatando o portal energético latente desde a criação do orbe, formando campo propício a receber a sublime relíquia do cristianismo, o Evangelho de A Arca do Desconhecido. Assim, Niterói é a sede espiritual do cristianismo renovado, ou sagrada sede dos adventos crísticos, onde se encontra a relíquia mor da humanidade, o Evangelho de A Arca do Desconhecido, que, grafado no éter cósmico, faz-se reduzir em plenitude. Contudo, os papiros originais, os pergaminhos do plano material, com comentários dos primeiros cristãos que estão guardados no Vaticano, serão transferidos e preservados na região do Planalto brasileiro, conforme milenar planejamento. O Nazareno Mestre e todos os integrantes das Sagradas Fileiras estão em incessante labuta para que, da sede do cristianismo renovado, ecloda a luz da renovação, qual farol, fonte de luz a espargir amor crístico a todas as criaturas. Em A Arca do Desconhecido, material existente também no Vaticano, encontram-se alguns pontos em relação ao número de feitos registrados nos idos tempos de Jesus encarnado, porém significativos momentos de sua digna trajetória humana. Muito se perdeu por ignorarem e ou temerem a grandiosidade contida ali. Mas o pouco que se encontra cuidadosamente guardado e preservado na casa de Petrus revelará ao mundo a verdadeira forma de amar e de existir, vivenciada pelo meigo profeta que Nazareno se fez reconhecer ao longo dos tempos, anunciando o eterno convite que registrado ficou em sua existência sublime, fiel, pura e convicta na glória daquele que nos propicia a vida, Deus. Concluindo, Niterói, na condição de sagrado reduto, sede dos adventos crísticos, é o núcleo abastecedor energético que, no decorrer dos acontecimentos, se tornará referência marco sagrado para o mundo. Brevemente, a sacralidade do ambiente espiritual energético se fará emergir e, pouco a pouco, a necessidade de preservá-lo e resguardá-lo se fará premente. A cidade do Rio de Janeiro, no sagrado templo da Nova Aurora da Anunciação, tem como principal função servir de marco físico-espiritual, de referência máxima por estar estratégica como magneticamente situada na condição de sede da reforma do cristianismo. O ponto focal energético contido ali, de imensurável intensidade, congrega magnetismo superior para envolver toda a cidade e atrair os eleitos que, através do reconhecimento ao chamado crístico, serão reconduzidos àquele ponto, atraídos qual inseto ávido por luz. Os grupos do Planalto brasileiro, onde os adventos têm raízes fincadas, servirão de apoio energético para consolidar a transferência do último Papa para Brasília, conforme previsão profética, e com ele os papiros contidos em A Arca do Desconhecido do plano material, que estão guardados no Vaticano. Consta da profecia:
quando a hora chegar e o crescente invadir a Europa, o Papa casar-se-á com um homem que tem nome de mulher. Expusemos este assunto com riqueza de detalhes no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. Os grupos adventistas localizados em Portugal sustentarão a ponte energética visando a transferência de parte dos europeus para o Brasil, atendendo ao momento profético em que o velho continente passará por grandes mutações geofísicas e sociais, conforme também descrevemos no citado livro. Os outros redutos já existentes, atuando em todo o globo, estão ligados espiritualmente e energeticamente à sede dos Adventos Crísticos em Niterói, Brasil. Uma vez que a implantação dos Adventos Crísticos obedece a um planejamento sideral voltado para a Terra, unamos todas as nossas forças, todos os nossos recursos e, para a glória de Deus, direcionemos ao Cristo planetário da Terra a fonte da vida do nosso planeta, as nossas aspirações espirituais. Vejamos o Brasil não como um torrão pátrio de um povo, mas um ponto do orbe escolhido pelo Criador para sediar os adventos crísticos. Vamos dar as mãos na condição de irmãos que somos e, independentemente de nossas crenças, da parte do globo em que temporariamente habitamos, centralizemos as mais nobres e divinas emoções e aspirações no Cristo, Criador do nosso atual mundo. Liguemo-nos, por ressonância, à abrangência do Nazareno Mestre e à onisciência do Cristo Pai, e anunciemos com convicção para os quadrantes do planeta Terra os adventos crísticos. Fim do capítulo 43.